cotas, que estabelece a obrigatoriedade de empresas com mais de 100 funcionários reservarem uma percentagem para vagas de pessoas com deficiência. Você sabia disso? Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Bom, agora são 8h16, já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face e no YouTube. Você que está ligado aqui na Folha pelo rádio, obrigado pela sua companhia. Você que está seguindo a gente pelas redes sociais aí, muito obrigado pela sua companhia também. Seja sempre muito bem-vindo. Você que está chegando agora, bem-vinda também. É bom ter a sua presença aqui. Vamos às principais informações, nós já falamos, só para confirmar aqui, Campos está amanhecendo com o tempo nublado, mas olha, não se iluda, hein? Calor para hoje é de 35 graus, sensação térmica passando de 40. Agora já temos 29 graus, tem aí imagens, né, da cidade amanhecendo agora, Ponte da Lapa, por exemplo, aqui nessas imagens do sistema Senzanet, com o tempo nublado, mas você olha assim pela janela, o ar-condicionado ligado, o tempo está nublado, dá um pulinho lá fora para você ver, coisa vai esquentar. Ontem no Rio, a sensação térmica chegou em alguns pontos lá, antigamente era Bangu que era referência de calor, né? Ainda mas acho que tem outros pontos também. Sei que ontem bateu a casa dos 52 graus de calor no Rio de Janeiro. Voltamos agora faz 27 graus aqui no centro e a previsão é de 35 graus. Nós voltamos com o Folha no Ar no oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana da região, de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E no intervalo, o Rodrigo até me cobrou, poxa, Cláudio, você deu mole aí, porque essas empresas são bons exemplos de contratação de jovens aprendizes. É isso, o João? E para quem está chegando agora, o João Vitor Carvalho é administrador da Obra do Salvador, que tem como, acho que, base hoje na sua essência, hoje na sua vida, a formação de jovens aprendizes, que prepara aí esse jovem, tanto para a vida, mas também para o mercado de trabalho. E é isso mesmo, João, essas empresas aqui que a gente citou, o Laboratório Plínio Bacelar, por exemplo, também tem outras que a gente conhece. Eu acho que o Superbom é o maior parceiro de vocês hoje. Exatamente. Hoje já são 40 empresas parceiras, né? O Superbom é o maior parceiro hoje. A Unimed e a Coagro também estão ali entre os nossos maiores parceiros. Que legal. Então Tem o Plínio também, senão, né? Plínio Bacelar também, Plínio Bacelar sem dúvida. São também 40 empresas hoje parceiras. Como é que uma empresa faz para ser parceiro de vocês aí? Pode terminar seu raciocínio. E aí, assim, só aproveitando para parabenizá-los, né? Todas essas empresas que eu acabei de citar aqui, Superbom, Unimed, Plínio Bacelar, Coagro, o cuidado que eles têm com os jovens aprendizes, né? O carinho e, de fato, o olhar de formar esses jovens para serem futuros colaboradores, como um banco de talentos ali, é incrível. Então, agradeço às empresas que sempre acolhem, né, os nossos jovens como parceiros, né? Porque a gente tem um bom diálogo, a gente sabe ouvir, sabe falar, a gente está sempre próximo deles para que a gente possa estar desenvolvendo. E assim, inclusive o índice de efetivação nessas empresas é altíssimo, né? E aí vamos lá. Não, sobre a questão das empresas, só por caso do Dudu aqui, por exemplo, ele vai passar a ser parceiro seu a partir de agora. Vamos embora. Então, como que funciona? A gente faz um termo de parceria, né? Esse termo de parceria, eles vão mandar a documentação para a gente vai redigir o termo, vai assinar, vai entregar para a empresa assinar também e pronto, somos parceiros. É bem simples, sem muitas burocracias, mas para que a gente possa de fato facilitar o processo de aprendizagem, né? Depois desse termo, aí a gente começa a fazer a definição de data, carga horária, qual curso, e aí sim entra na parte um pouco mais burocrática, mas para parceria mesmo,
É só a gente alinhar ali a questão de documentação, prazos, e aí a gente resolve rápido. Só procurar a gente ou passar o contato que a gente vai até vocês. Tem uma mensagem aqui no Facebook, Rodrigo? Pode ler as mensagens, só pra gente virando a chave, para quem está acompanhando, né? A gente falou um pouco sobre o trabalho desenvolvido pela Obra do Salvador durante esses últimos 37 anos, né? E a Obra do Salvador, só para as pessoas entenderem porque a gente, desde o início, né, Cláudio, quando surgiu essa questão do impasse da lei orçamentária anual, a gente vem ressaltando o trabalho dessas OSCs, né, que são as organizações da sociedade civil, que recebem recursos tanto, não, a gente fala recurso da prefeitura, mas não recurso do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, que passa por dentro do orçamento da prefeitura, no caso específico sobre o Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. No caso da Obra do Salvador, além dos recursos que vêm do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, eles também têm recursos para os seus projetos vindos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que aí o recurso vem de dentro da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social de Campos. Não necessariamente são recursos também colocados pelo governo municipal, mas são recursos que vêm destinados e tem que passar por dentro dessa secretaria para ser encaminhado. Inclusive, né? Aquelas multas judiciais e outras questões. Por exemplo, né, se você quiser fazer uma doação para o fundo, você pode fazer. Então, então não é só dinheiro, mas o orçamento acaba estando vinculado a essa LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, por isso, a gente tem sido uma oportunidade para a gente mostrar um pouco do trabalho, não só da obra, mas de todas essas outras 12 OSCs que desenvolvem aqui em Campos, né? Mostrar a importância dela. A gente já recebeu aqui a Bem Faz Bem, a Meninos de Ouro, já recebemos o Lar Fabiano, já recebemos a PAI, a PAP, a PAI não, a POI, a PAP. A PAP. Amanhã, inclusive, quarta, quem vai estar com a gente é a representante da PAI, vai estar aqui com a gente. Né? Então, assim, a gente tem recebido todos os representantes dessas que cada uma tem um perfil dentro, né, das suas ações e muitas vezes acabam complementando também, porque elas acabam dialogando uma com a outra. São José. Patronato São José, né, que tem um trabalho bacana lá em Santo Eduardo que a gente nem conhecia, a gente não sabia que tinha um trabalho bacana lá no norte de Campos. Então, assim, vários trabalhos que são desenvolvidos e, como a gente falou, cada uma com seu perfil, elas acabam dialogando também, né? Então, assim, cada uma tem, nesse momento, uma preocupação muito grande com o que vem sendo colocado em relação à lei orçamentária anual, principalmente sem saber como que vão finalizar o mês de janeiro, se vão receber, se não vão receber, e aí tem audiência marcada até fevereiro, aí até se votar esse orçamento, então vai ser mais um mês perdido. E aí como é que faz? Como é que paga as contas? Como é que se planeja? Como é que inicia suas atividades? Algumas iniciaram já agora as atividades, outras sequer pararam, né? Não tiveram nem recesso direito. Então, assim, como é que fica isso? Né? E aí tem alguns comentários, inclusive, do próprio Juninho Virgílio, que é vereador, né? Hoje vice-líder do governo. E aí você pode falar dos comentários e a gente rola a bola pro. Aliás, uma boa pergunta para depois você, o João, saber se já começou esse ano ou está ainda em recesso. A gente não para. A gente não parou. Então, assim, a gente continua o trabalho, né? O que nos traz mais preocupação ainda, porque os trabalhos não param, né? Então, assim, os trabalhos não param, a folha não para, os encargos não param. Então, assim, a votação, ela não deveria ter parado também. Deveria ter acontecido para não trazer essas incertezas. Bom, aqui na internet, então, vamos lá. No Face, tem vários comentários. Dona Sebastiana, um beijo para a senhora, bom dia. Dona Sebastiana é mãe do Rodrigo. Se ela não entrar aqui, não tem. Já ganhou de Maurício. Pronto. Mas o Maurício também coloca aqui, ó. Maurício Batista, nosso ouvinte número 1, tá sempre aqui desde o começo com a gente. Ele diz aqui, ó, bom dia, cadê a preocupação do governo em discutir a LOA? Momento crucial para a relevância do próximo ano e das ações sociais. Esse comentário foi mais cedo, tem 1 hora que ele fez esse comentário, foi quando o Rodrigo estava falando sobre a notícia que a prefeitura não vai participar das sessões, das audiências públicas fracionadas. Só para poder, quem está ouvindo, a prefeitura diz que não vai participar porque os prazos não foram respeitados, não tem como esperar até fevereiro e eles consideram que a audiência com a sociedade já foi realizada com a convocação feita pela Comissão de Legislação Participativa. Então, o impasse está nisso, e aí o que a prefeitura está questionando é o fato de estar
se estar protelando uma discussão que já deveria ter ocorrido, já os prazos todos já teriam sido descumpridos, e por isso a prefeitura alega que se ela ainda essa audiência, ela, de uma certa forma, ela só está prolongando vamos dizer assim, um caos que já deveria estar sendo evitado na concepção da prefeitura. Então, por isso que a prefeitura está dizendo que não vai, né? Então, eu convido até o Maurício e todas as outras pessoas que acessem lá o nosso site, porque vai estar lá com todas as explicações, inclusive com o ofício enviado pela prefeitura à Câmara, detalhando os motivos pelos quais ela não irá enviar representante para essa discussão, que ela acredita que não dá mais para protelar até fevereiro. Muito bem explicado, como sempre, Rodrigo, detalhista. Vamos aos comentários aqui do Juninho Vigília. Você fala, Nogueira, mas vocês estão lendo aí o comentário do Juninho. Foi ele que postou. Qualquer vereador pode... Qualquer outro dos 24, né? Como assim? Já ouvimos aqui também vários representantes da oposição, inclusive entidade que tem ligação com a oposição, não tem problema nenhum, e é o nosso dever. Bom dia a todos, Juninho Virgílio. A Obra do Salvador é uma das 13 instituições que já no mês de janeiro vai deixar de receber, então você já vai sabendo aí que você não vai receber, a verba do convênio com a Fundação da Infância e Juventude. Que não é convênio com a Fundação da Infância e Juventude. Que não é, né? É com o fundo, né? O conselho, né? É isso. Pois só podem assinar o termo de fomento com o orçamento do município aprovado. Se eu não estou enganado, disse ele, seria um valor de R$ 35.591,30. Qual o prejuízo que isso traz no entendimento ou no atendimento às crianças e aos jovens que são atendidos pela instituição? E ele complementa que, antes de você responder, infelizmente, vemos uma... Cadê? Aqui, as emendas só podem ser aprovadas quando compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO. Quer responder o Juninho, por favor? Claro. Assim, lamentar, né? A gente já desconfia, né? A gente já escuta algumas coisas, embora a gente saiba que existe um movimento, como o Rodrigo falou mais cedo, do Leon Gomes, que é o presidente do conselho, de tentar resolver e sanar esse não pagamento com o Rodrigo Rezende, do controle. Mas, assim, lamentar a gente ter essa incerteza, ou agora, através desse comentário, uma certeza do não recebimento do repasse do mês de janeiro, né? Até porque, de fato, o convênio não foi assinado. Isso é uma insatisfação, é uma dor, não só da Obra do Salvador, mas de todas essas 13 OSCs. Então, assim, Juninho, quais são os prejuízos, não só para a Obra do Salvador, e aí falando da Obra do Salvador, vão ser 10 funcionários que vão ficar sem receber salário, vão ser encargos que vão ficar sem pagamento, e aí isso vira uma bola de neve, né? Porque se a gente não paga encargo, a gente não tem as certidões negativas de débito. Se a gente não tem as certidões negativas de débito, como que a gente presta conta, né? Então, assim, a gente até presta conta, mas volta a pendência porque a certidão não está atualizada. Então, a gente começa a gerar situações que provavelmente, acumuladas durante um tempo, a gente começa a correr risco, porque a gente tem um certificado de filantropia, que é o SEBAS, né? Então, se a gente perde o SEBAS, a gente perde a filantropia. Então, assim, são N situações que podem trazer de danos para a Obra do Salvador. E mais do que isso, porque, assim, o que mais dói para a gente são deixar 60 adolescentes, famílias desassistidos, né? Por hora, a gente não interrompeu os nossos atendimentos, eles continuam sendo atendidos, mas que a gente não sabe... Até quando vocês conseguem seguir com esse atendimento? Não consigo te precisar isso, Cláudio. Não consigo te precisar isso. Tipo, não tem um dinheiro em caixa, não tem uma reserva, não tem... É meio escontado, né? As despesas são... Assim, a gente não consegue precisar porque, assim, a gente tem essa esperança, ainda que talvez cega, de que vai se resolver. Né? Hoje vocês vão ter um posicionamento do prefeito mais claro a respeito disso. Esse posicionamento, porque, assim, esse movimento a gente sabia que estava acontecendo, né?
Então a gente sabe que existe um movimento acontecendo por parte do Leon com o secretário, do próprio prefeito, que já falou algumas vezes que ele vai fazer o possível para atender as OSCs. Então a gente sabe que esse movimento existe. Então isso, ainda que nesse cenário horrível, né, que a gente está vivendo de incerteza, a gente sabe que existe um movimento para que eles não nos deixem desamparados. Mas mesmo porque existe também por parte do Ministério Público a abertura de um inquérito civil público, a doutora Anique, né, provavelmente está acompanhando tudo isso, e a gente sabe, né, da seriedade e compromisso dela, jamais acho que ela permitiria isso. Claro que tudo tem que ser feito dentro das medidas legais, e também tem por parte da Vara da Infância e Juventude também, né, uma ação movida, que também pode ter a qualquer momento um desfecho nesse sentido, né? Eu acredito que nenhuma ação também vai ser tomada sem que haja um respaldo, e a gente está confiante, tanto por parte do Ministério Público quanto da Vara da Infância e Juventude, pela seriedade, né, que elas representam, né? Exatamente. Então, assim, a gente está vivendo um dia de cada vez, tentando viver dessa forma. Agora você falou 60, os outros 30 que viriam através do Instituto Cicobi que você falou, esse não passa pelo fundo? Passa, só que esse a gente não começou ainda. Esse a gente não começou. Então seria ainda. A novidade para esse ano, seria a ampliação. Seria a ampliação. Então vocês já não puderam nem começar a escrever para essa ampliação. Não. E aí, assim, só para tentar quantificar... Vocês tinham 60, já tem 60 dentro do projeto. Vocês ampliariam para mais 30 e não vão poder fazer isso. Exatamente. Só para tentar quantificar para vocês entenderem, hoje nós temos matriculados na obra do Salvador, tá? 300 aprendizes, 200 jovens e adolescentes no serviço de convivência. Estou falando de 500 adolescentes e jovens, 500 famílias que estão sendo assistidas pela obra do Salvador hoje, dia 9 de janeiro, certo? Temos 60 matriculados no primeiro passo, e aí a gente chega a 560, que é o projeto que, em tese, nós temos a parceria com o CMPDCA. Eu falo em tese porque o convênio não foi assinado, né? O convênio não foi assinado, mas o nosso trabalho não parou. Ele foi até dia 31 de dezembro um termo. O outro termo ele já estava aprovado para o dia 1º de janeiro, então isso não nos dá esse tempo de pausa, né? A gente continua o trabalho. Então nós temos 560. E nós temos, para começar, mais 30 jovens do primeiro passo, que é também pelo CMPDCA, que é uma ampliação do nosso trabalho através de um recurso de um edital de financiamento do Instituto Cicobi, que nós fomos contemplados no fim do ano de 2023 para 2024, ou seja, esse ano não vão ser só 60, vão ser 90 atendidos, e mais 100 jovens para o serviço de convivência. Ou seja, ao todo, a gente está falando de 690 atendidos e de 190 que podem ser impactados pela não votação da LOA. Porque 500 a gente já tem. Esses 190 são 190 que vão depender desses financiamentos que estão travados no orçamento do município. Ou seja, são 190 famílias, são 190 vidas, são 190 adolescentes, jovens, e vai entrar aqui agora também a parcela dos idosos, né? Vão ser 50 idosos que não vão poder também estar iniciando esse trabalho na obra do Salvador, nessa virada de chave, onde a gente vai estar trazendo também os idosos para dentro da nossa instituição. Então, dentro daqueles 60 atendidos, pelo o serviço de convivência e fortalecimento, além desses 100, esses 100 são jovens. E aí teria mais 50 idosos? Como é que é? Ou os idosos não vêm por esse recurso? Hoje são 200, já estão 200 adolescentes. Esses 100 a mais seriam 50 jovens e 50 idosos. Entendi. Então, somando aí, daria mais ou menos hoje 190 atendidos entre jovens e idosos que não poderiam iniciar suas atividades, quer dizer, hipoteticamente, porque vocês, né, de uma certa forma... não parou ainda. Não parou. E também essas novas vagas não foram abertas. Não foram abertas. Só para a gente poder ser justo, né, esse recurso para esse atendimento a 100 pessoas entre jovens e idosos pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos foi através de uma emenda de uma deputada federal, não é isso? Exatamente. A gente recebeu uma emenda no valor de R$200 mil da deputada federal Cristo Nieto,
Inclusive, é uma deputada que, assim, vale a pena a gente... Deputada federal? Deputada federal. Ela de que lugar? Do Rio de Janeiro. Vale a pena a gente conhecer, porque ela tem, através do seu assessor, visitado essas instituições aqui em Campos, exatamente para poder destinar recursos. Então, se eu não me engano, ela já destinou recurso também para a PAP. Eles visitaram, por último, agora o Centro Juvenil São Pedro. Então, assim, eles estão visitando essas entidades de Campos porque reconheceram, e aí, olha só, Campos e essas entidades no cenário federal, né? Eles reconheceram o trabalho importante que essas OSCs fazem. Então, eles têm visitado algumas instituições, orquestrando a vida, também já foram contemplados pela emenda da deputada. Então, ela tem sempre contribuído com a obra do Salvador e com outras entidades aqui de Campos, destinando emendas parlamentares. Então, assim, a gente já teve uma emenda parlamentar dela no ano passado, né? E a gente tem outra agora para executar em 2024, que vai estar aí parada na lua. Porque sem a votação, todas essas emendas... Não chega. Não chega. Exatamente. E aí, que a gente está falando, né? Inclusive, a gente está em busca de novas informações a respeito disso, porque, como você falou, a gente até mostrou nesse programa um áudio que a gente divulgou do Leão falando, né, que estava buscando junto ao Rodrigo Rezende o controle, uma medida de efetuar esses pagamentos, né, de tentar garantir o mês de janeiro. Mas fica todo esse impasse, né, e essa incerteza se de fato isso vai acontecer. E aí o que vocês pretendem? Porque agora vem essas audiências que a Câmara marcou. Por acaso, a que vai tratar diretamente das instituições, né, de atendimento à criança e adolescente, inclusive com deficiência, e também de vocês, é a última, vai ser em 7 de fevereiro. Mas eu vi, inclusive, no perfil da PAP, né, nesse fim de semana, uma convocação que a PAP está fazendo às próprias famílias para poder estarem nessa audiência que vai ter na quarta-feira, 9 horas da manhã, justamente como uma forma de mobilizar aqueles vereadores que lá estão para tentar chegar a um consenso, né, e votar a lei orçamentária anual. Porque algumas questões estão sendo colocadas pela Câmara, né, pelo grupo dos Bacelar, que a lei teria algumas inconsistências e acaba não beneficiando a população, e aí toda essa discussão. Como é que vocês pretendem conduzir daqui para frente? Vocês hoje vão a essa reunião? Vocês vão à audiência? Estão tentando aí algum tipo de mobilização de outra forma para tentar convencer esses vereadores, porque eles chegaram, inclusive a gente recebeu a Elin Naim aqui, que faz parte do Grupo dos Bacelar, e eles disseram que representantes dessas instituições já estiveram na Câmara e saíram de lá convencidos que não seriam prejudicados. Essa foi a afirmação que ele fez nesse programa, e inclusive isso é repetido na tribuna da Câmara. Vocês realmente em algum momento tiveram conhecimento disso, que vocês não vão ser prejudicados, e por que não seriam prejudicados? Então, e aí vamos respondendo por partes, né? Nós estamos nos reunindo como sociedade civil organizada. A gente sabe que cada momento que passa é uma informação nova, então assim, a gente hora ou outra liga para um, liga para outro, faz uma reunião online para a gente tentar entender qual é de fato a melhor posição para que a gente tome, porque é importante a gente deixar claro, como a gente já ouviu inclusive de alguns da oposição, que a gente virou massa de manobra do executivo, né? Então assim, nós somos parceiros do Executivo e somos por conta dos convênios, somos por conta do diálogo que nós temos, mas nós não somos voz e massa de manobra do Executivo. Isso é muito importante falar, porque o Executivo não precisa disso. O Executivo tem seus secretários, o Executivo tem os vereadores ali de situação. Para que eles vão precisar das instituições, né? Eles não precisam. Então, quando nós nos levantamos, quando nós vamos para falar, nós estamos indo para dar voz a quem nós atendemos, que é a população, né? Então, falar que a população vai ser prejudicada, tá, mas prejudicada onde? Em quê? Porque, de fato, ela vai ser prejudicada se a LOA não for votada, se as instituições pararem. Até porque, assim, principalmente quando a gente fala, e assim, vocês falaram que a PAP, a POI já passou aqui, então ninguém melhor do que elas para falar, mas
Quem hoje faz o atendimento das pessoas com deficiência? Tira a PAP, tira a POI, tira a PA de circulação. Quem que vai fazer esses atendimentos? Não tem, gente. Você está indo também numa escala aí muito maior, que é também dos hospitais contratualizados, que se manifestaram também nesse final de semana. Exatamente. Manifestaram no sentido de... A própria Irmão da Solidariedade também, né? Exatamente. Justo, irmão da Solidariedade, Irmãos da Solidariedade, é exatamente isso, a preocupação que foi manifestada por eles nesse final de semana. E aí, assim, nós fomos, algumas OSCs foram, sim, à Câmara dos Vereadores. E aí o que acontece? Nós fomos recebidos pelos vereadores do grupo, né? Inclusive pelo presidente da Câmara. E eles alegaram que a gente não seria prejudicado porque qualquer coisa que fosse referente a nós era só o executivo mandar suplementar, que eles assinariam, votariam a favor da suplementação. Só que aí é o que você falou no início do programa, né? Pode suplementar, não pode suplementar. E aí, assim, eles precisam entender que nós não estamos aqui para falar das questões jurídicas, né? Nós não entendemos de forma minuciosa o que tange ali a votação e a não votação da LOA. O que a gente sabe? Que ela deveria ter sido votada desde setembro, outubro, e ela não foi votada. Mas tem inconsistência. Isso era para ter sido resolvido na Câmara. Mas tem isso. Era para ter sido colocado em votação. Porque, gente, a não votação, ela fere princípios da democracia, que é o princípio da maioria, né? Coloca em votação. A maioria decide. Ponto. Isso é política. Isso é é democracia. Isso é a maioria decidir por algo que não seja legal e que não seja que depois seja punido por isso. Exatamente. Né? E principalmente que é o seguinte: o papel do legislativo é fiscalizar. A gente está fiscalizando, é por isso que a gente não está votando. Tá, mas o meio não é esse. Então, assim, a gente não está convencido de que a gente não vai ser prejudicado, né? A gente escutou isso sim, isso de uma certa forma é positivo escutar que a gente não vai ser prejudicado, mas como a gente não vai ser prejudicado? Na e prática. assim, exatamente, na prática, porque o convênio de ninguém foi assinado, né? Então, para ser assinado, precisa do orçamento. Porque aquilo que a gente tem escutado muito e assim, a gente não consegue compreender na sua totalidade também, mas de fato como que é destinado, como que é usado um recurso, um valor, se a gente não tem essa previsão legal na lei orçamentária, né? Então isso é preocupante. A gente tem cobrado, inclusive, por parte da própria Câmara, né, até mais informações sobre isso, de fato, né, como vai ser? Quais são as alternativas? Porque falar não vai ser prejudicado, mas e aí? Não vai ser prejudicado, mas vai ser como? Entendeu? Então, até uma das últimas demandas que eu mandei, né, eu perguntei isso. Quando falei até no e-mail que eu enviei à Câmara, falei, quando vereadores da oposição sobem à tribuna para falar sobre a LOA, vejo ressaltar que o prefeito tem o 12º e a chance de suplementação, mas Vladimir nega que seja possível suplementar, né, e gostaria de entender em que os vereadores de oposição estão respaldados que não terá problema de repasse a hospitais, instituições e pagamento de servidores, por exemplo. Como os governistas alegam, o prefeito pode pegar os 250 milhões do 10º e distribuir onde houver a demanda, ou tem que repetir os mesmos feitos em 2023? Sem a LOA e sem qualquer sinalização de diálogo, quais são as alternativas reais apresentadas pela Câmara para fazer com que Vladimir não deixe de cumprir os pagamentos do mês e parar, no caso, de culpar a presidência da Câmara? Já fiz essa pergunta algumas vezes e até hoje a gente não obteve resposta. Porque a gente ouve que a gente quer saber, de fato, tá, não votou a LOA, não vai votar a LOA agora, vai ficar para fevereiro. Tá, mas quais são as alternativas para obrigar o prefeito a pagar? Porque se ele diz que as instituições não vão ser prejudicadas, que eles tenham alguma vamos dizer assim, garantia ou alguma previsão legal mesmo. De fazer o prefeito pagar. Tipo, não, o prefeito pode pagar. De que forma? A Câmara apresentar. Vamos apresentar. Se pode pagar, não pagar, vamos usar a lei tal para obrigar. Para obrigar a pagar.
Isso que não foi dito. Não está claro. Se o prefeito quiser, ele paga, tem como ele pagar. Mas como? Até porque o prefeito disse que não pode. Que não teria como pagar. Então, assim, né, a gente precisa desse esclarecimento. Pode ou não pode? Vai pagar? Não vai? E aí, o que o prefeito falou no início, que ele não teria como pagar a diferença. Por exemplo, né, vamos supor, essas 30 a mais que tem dos 90 lá do primeiro passo. Né, eram 60, vão para 90. Então, ele não teria como pagar esses 30 a mais. Mas os 60 que ele já pagavam antes está garantido. Essas coisas que a gente precisa entender. E aí, o que mais deixa, de uma certa forma, não só essas instituições, mas toda a sociedade, é com entender por que chegou a esse ponto. Por que não se resolveu antes? Por que não se sentou antes? Se isso é uma novela que vem desde a LDO, eu até tive trabalho, tá? Mas no fim de semana eu fiz um histórico, se você pegar o Jornal de Domingo, botando passo a passo, dizendo desde quando começou a LDO, a confusão da LDO com todo desenrolar. Eu fiz acho que deu mais de 30 cronologia itens. A cronologia. Né? Quem quiser pegar, tem lá no site, também tem na edição da Folha. A gente tem toda essa cronologia, explicando desde a LDO até essa discussão da agora. Então, assim, por que deixar chegar tanto tempo? Por que esse momento de segurança? E aí, aquelas questões que são colocadas, que a gente não vai ficar aqui falando, mas, coincidentemente, é ano eleitoral e a última vez que Campos passou por algo semelhante foi em ano eleitoral. Inclusive, com declarações dadas pelo prefeito Rafael Diniz na época, muito preocupantes nesse sentido. Inclusive, eu acho que quem era o presidente da Câmara na época era o Fred Machado. Né? Sim, com certeza. E que acho que também não colocava, não colocou antes na votação. Por conta daquela verba, aquele percentual de remanejamento. Que aí... e também porque os vereadores, na época, Rafael não tinha maioria, e se colocasse, não passaria. Né? Então, assim, isso é algo que a gente precisa deixar claro, né? Que não é uma coisa da agora, mas sempre em ano eleitoral. Então, assim, é algo que precisa preocupar. E, por exemplo, quando a gente vê um Fred Machado dizer que não vai ter problema, que não tem problema, na época eu não me recordo do Fred dando essa garantia quando o Rafael, por exemplo, foi. Ele era do grupo de Rafael. Quando o Rafael foi, por exemplo, falar que teria problema. Então, assim, é algo que realmente precisa de um esclarecimento mais seguro para essas instituições, né? Para toda a sociedade, de uma certa forma. Você se sente tranquilo com as declarações dadas por todos que vai ter como pagar? Isso tranquiliza vocês em algum momento ou não? Não. Eles vão lá hoje ouvir o prefeito, para ver o que o prefeito vai falar, né? Exatamente, porque assim, eu não posso entrar na casa do Cláudio e falar que você precisa mudar os seus móveis de lugar. Eu não posso falar que eu vou pagar o Rodrigo com o dinheiro do Cláudio. Né, é mais ou menos assim. Então, assim, o nosso termo de convênio é assinado com o CMPDCA. Enquanto o CMPDCA tem essa insegurança de saber se eles podem ou não assinar esse termo, eu não tenho segurança. Não é a A ou B que vai dizer que pode. Né? A gente precisa entender na totalidade. Até pelo que o Rodrigo falou, existe ali todo um trabalho respaldado, né, juridicamente, né? É um trabalho sério, é um trabalho que foi custoso, que vocês ano passado passaram por todo um processo. Exatamente, a gente passa por chamamento público, a gente escreve um projeto, a gente passa por uma comissão de avaliação. Então, assim, todo esse trabalho que começou, se eu não me engano, agosto do ano passado, terminou em novembro. Então, assim, poxa, a gente tem todo esse trabalho, mas para na hora de fazer, de fato, a assinatura do termo, a gente tem essa insegurança, então a gente precisa ter certeza. Cláudio, só se você me permitir, aqui o vídeo está circulando na internet, na época que o Rafael falava daquela votação de 2019, que você já trouxe aqui, né, aquele impasse, né, que ficou pro dia 14, as pessoas nem lembravam, acho que você foi uma das primeiras pessoas a lembrar que já tinha acontecido essa questão da lei orçamentária ter sido... Era um outro cenário. Era outro cenário. Talvez menos dinheiro, menos tudo. E talvez essa corda menos esticada. Tá muito tensionada. Tá. E aí sem... E não tem... Então, é um vídeo que tem parece que a luz no fim do túnel é um trem. Vamos ver aqui.
Vê lá. Deixa eu tentar colocar. Uma vez que esse orçamento não é aprovado, a Prefeitura não pode contrair despesa nenhuma a partir do ano de 2020. Faltam alguns poucos dias para o ano de 2020. Ou seja, a gente não pode assumir compromissos com nenhum tipo de serviço, tampouco realizar esses pagamentos, uma vez que a peça orçamentária ela não foi aprovada. Considero de uma tremenda irresponsabilidade que hoje aconteceu. A gente respeita a independência dos poderes, a gente respeita a independência entre poder legislativo e poder executivo, mas repito, uma coisa é ser contra o prefeito Rafael Diniz, uma coisa é ser contra o governo Rafael Diniz, que é um direito de qualquer cidadão, também da Câmara Municipal. O que nós não podemos concordar é que uma peça técnica que vai ditar as próximas despesas da Prefeitura no ano de 2020, ela não seja entendida de forma técnica. Infelizmente, por alguns vereadores, ela foi compreendida de forma política. Estaremos inviabilizando despesas como servidor que não vai poder receber a partir de janeiro, uma vez que a gente não pode contrair despesa, RPA, limpeza pública, os hospitais contratualizados, entidades filantrópicas, entidades que prestam serviços sociais, como a APOI, a PAI, a PAP, Irmãos da Solidariedade, são exemplos que eu estou dando para que todos possamos entender a gravidade da questão. Uma vez que esse orçamento não... Esse Rafael Diniz falando finzinho de 2019, ainda prefeito de Campos. Quando já tinha, inclusive, ocorrido a audiência parece até Vladimir, o discurso. É, mesma coisa. Então, assim, é o que eu tô falando. A gente só tá reforçando que, infelizmente, isso acontece mais uma vez na véspera de um ano eleitoral, né? Então, assim, quando a gente vê situações ocorrendo como essa, e aí não é a gente, eu falo a gente como sociedade e também as entidades, fica essa dúvida, né? De fato, se é realmente em prol da sociedade. Se for, que bom que se sente e resolva, né? Que ninguém saia prejudicado, que venha novos benefícios para a sociedade. Acho justo também alguns pleitos colocados pelos vereadores de oposição, mas talvez a forma, o meio que tem sido utilizado para buscar isso, nesse momento, não está surtido efeito, porque a situação só está, como você mesmo falou, cada vez mais tensa, pelo menos, né? A gente tem visto dessa forma, né? Então, vamos ver como vai ser. E vocês pretendem ir a essas audiências públicas? Como é que é? Só rapidamente, assim, é importante você trazer isso à tona, porque, se eu não me engano, ele faz parte do grupo da oposição, o Sim. Rafael, né? Então, essa mesma oposição, anos atrás, dizia que não é possível, claro que em cenários diferentes, talvez não sei se naquela época ele pertencia ou não ao grupo, mas é uma pessoa próxima. Sim. Né? E também a gente não sei, como a gente falou desde o início. Sai direto dele, né? Que não pode fazer esses gastos. A gente não sabe o que eu falei, né? A gente não sabe específico como que era a lei de diretrizes naquele momento e qual foi aprovada agora, como era a LOA naquele momento, como era agora. Porque sim. isso é muito transitório. Se a gente só está falando que naquele momento aconteceu, né? E houve um posicionamento do prefeito, porque coloca como se Vladimir estivesse alardeando, né? Tivesse usando as instituições como máxima de manobra, né? Como se fosse uma coisa específica feita por ele. E a gente está mostrando que não, que num ano que aconteceu também, houve a preocupação também por parte do administrador público, que naquele momento era Rafael Diniz, mas podia ser também do próprio grupo o que a gente está mostrando é que as coisas se repetem, essa insegurança que não pode existir. É o que eu estou falando. Cada lei diretriz orçamentária era de um jeito, cada LOA era de um jeito, o orçamento naquele momento era um, o dinheiro era um, hoje é outro. Então, assim, essas particularidades de cada orçamento a gente respeita, apesar de não entender, mas quando alguém fala pode fazer e o outro fala que não pode, a gente dá crédito aos dois, né? Então, se um está dizendo que pode, o outro pode. Agora, de fato é que não existe um consenso, existe uma insegurança e no meio dessa insegurança, instituições importantes como a Obra do Salvador fica sem saber como proceder. Ou seja, se vai poder ampliar o seu trabalho, um trabalho que foi, ou seja, conquistado, vocês concorreram a um edital
com o Instituto Cicobi, vocês conquistaram isso, foi uma iniciativa de vocês, é porque o dinheiro tem que passar pelo fundo, aí agora vocês têm que ficar dependendo de disputa que é apontada muito mais como uma disputa política propriamente dita do que técnica. Exatamente. Então isso que não pode acontecer. E quanto à participação na audiência pública, hoje o que a gente está avaliando? A primeira coisa que a gente está avaliando é se a participação na audiência pública ela invalida de alguma forma a audiência pública que já ocorreu. Né? Eu acho que isso é importante, porque a gente já participou de uma audiência pública, que foi o que aconteceu pela comissão, que foi convocada pela comissão e aconteceu na CDL. Então, assim, ali aconteceu uma audiência pública. Nós participamos dessa audiência pública. Então, assim, de alguma forma isso invalida o que já aconteceu? É o que nós estamos tentando entender. Ou é apenas um acréscimo da discussão, é um aumento dessa discussão? Então, esse é o primeiro ponto. Caso a gente entenda juridicamente que não vá invalidar ou vá diminuir a primeira audiência pública que nós consideramos importante, a gente deve comparecer sim. Toda discussão para que se resolva o mais rápido possível é importante. Então a gente está tentando entender esse cenário. Até para a gente também entender, porque o que acontece? Para que se tenha audiências públicas da Lei Orçamentária Anual, é necessário que haja convocação em diário oficial, tem que sair uma convocação, tem que ser dado prazo para que as instituições se inscrevam, né? O que aconteceu, inclusive, naquela audiência que aconteceu na CDL, né? Aconteceu tudo isso. Nessa da Câmara, até o momento, pelo menos, eu não vi publicação em diário oficial. Vou até verificar, não vi o diário oficial de hoje, né? Mas a gente sabe que quem faz a publicação do diário oficial é o município. Não sei como é que está isso. É uma coisa para a gente apurar. Às vezes a Câmara também já mandou para a Prefeitura e a Prefeitura não divulgou no diário oficial. Então, assim, tem essas incertezas ainda em relação até a validade, né, da publicação, né, ou seja, dessas audiências. Exatamente. Será que elas vão acontecer? Então, inclusive está aqui, acho que, deixa eu ver se está aqui, a Câmara divulgou aqui, vamos ver. A Câmara Municipal de Campos vai realizar audiência pública na próxima quarta-feira, às 9 horas, para discutir o projeto de lei para o exercício de 2024, as solicitações da Comissão de Obras. Os órgãos e entidades que pretendem fazer uso da palavra no plenário deverão encaminhar até o dia 9/1, hoje, por e-mail, câmara@câmaracampus.rj.gov.br, requerendo devido credenciamento. Conforme o aviso público, os órgãos públicos, empresas públicas e entes paraestatais, serviços sociais autônomos terão credenciamento mediante solicitação via ofício expedido por seus representantes. As entidades jurídicas de direito privado terão seu credenciamento mediante simples ofício, subscrito, tal. E aí foi publicado, né, esse ato público foi publicado no site da Câmara. Eu não posso estar errado, mas eu não lembro de ter visto sendo publicado em diário oficial. Aí também eu não sei se só publicar no site da Câmara teria essa validade. Então tudo isso realmente que você está colocando precisa ser colocado também, né, para poder ver a validade, mas a Câmara convocou aí, é mais um impasse que a gente vai ficar... Olha, é o caos. Na verdade, a insegurança é o caos. Agora, se era esse o propósito... Agora, tem uns sinais, e aí tem sido bem interessante essas entrevistas aqui e todos os depoimentos, no sentido de que a população se baseie nessas informações de quem realmente está lá, né, no meio né, dessa guerra, no meio dessa batalha aí de poderes, pelo que a gente consegue entender. E, por exemplo, esses sinais são os que você, por exemplo, falou aqui hoje, vários. O que a Elaine Leão falou aqui foi muito interessante. Na semana passada, a presidente do Ciprozep, ela falou, gente, nós nunca fomos, e aí palavras dela, do que eu me lembre, colocados em discussão na LOA. Por que agora estamos sendo? No ano eleitoral? Enfim, está aí no recorte aí do programa. Então, aí a população vai entendendo o que é quem é quem nessa batalha aí de poderes, e que deixa a situação muito complicada.
Exatamente. Hoje, se não houver repasse, vocês têm condições de operar? Houve uma instituição, a Bem Faz Bem, por exemplo, o Marcelo falou que se não houvesse nenhum acordo aí entre as partes envolvidas, a instituição seguiria, porque ela tem outras fontes, tem outras aberturas de fonte, então fica mais fácil, não depende só da prefeitura. Vocês, por exemplo, têm autonomia para viver sem a prefeitura? Então, alguns projetos sim, né? Alguns projetos sim. E até para manter, por exemplo, os projetos que são financiados, mas não pelo ano todo, não por um período longo de tempo. A obra do Salvador ela não vai fechar as portas, ela tem trabalhado a cada ano que passa para ter mais sustentabilidade dos seus projetos, mas a gente sabe que hoje, por exemplo, os projetos que foram citados, Serviço de Convivência, o Primeiro Passo, que são projetos que são financiados, esses projetos a gente não conseguiria contemplar durante 3, 4, 5 meses. Talvez 1 mês, 2 meses, tentar segurar as pontas enquanto resolve, porque assim, para vocês entenderem, todos os jovens assistidos, eles recebem alimentação na obra do Salvador. A gente tá isso que eu ia te perguntar, esqueci de falar. Exceto jovens aprendizes, porque eles já não estão mais ali todos os dias, né? Então eu tô falando de praticamente 390 jovens que se alimentam na obra do Salvador. Então assim, gente, não é um custo baixo você dar uma alimentação para esses jovens de segunda a sexta na obra do Salvador. Além disso, tem todo o material didático que a gente oferece, tem o material pedagógico, tem o material de limpeza, tem água, luz, telefone, internet, tem uma estrutura que precisa ser mantida. A gente não está falando simplesmente de, são só os funcionários, não. Tem folha, tem cargo, tem toda a estrutura, né? Então, é de fato complicado a gente manter isso por muito tempo. Então, hoje, alguns projetos, eles já por exemplo, o próprio Jovem Aprendiz, a gente não vai parar. E aí, assim, com esse impasse ou não, ainda que demore, a gente não vai parar, mas a gente pararia, por exemplo, Serviço de Convivência, Primeiro Passo, que dependem, né, desse financiamento. Um financiamento que é bom de deixar claro que não é dinheiro totalmente do município. Exatamente. Né? Que são fundos também conquistados por essas instituições justamente pelo brilhante trabalho que elas fazem. Como a emenda parlamentar, como o edital do Instituto Cicobi, então assim, são outras fontes de renda também. Que estão lá presas, né? Exatamente. E que vocês não acabam não tendo acesso porque precisa passar pelo fundo e também pela secretaria. Exato. João Vitor, agradecer mais uma vez aqui a sua participação, dizer que o espaço está sempre aberto para vocês, a gente vai estar acompanhando hoje essa reunião lá, né, ver qual vai ser o desfecho. Lembrando ao tempo todo aqui, Cláudio, reforçando mais uma vez, né, eu aproveitei inclusive para falar para as pessoas sobre a convocação da audiência pública da Câmara, que foi feita a convocação, que a gente não tinha essa informação. O que eu disse é que não tinha sido, pelo menos, visto por mim no Diário Oficial, mas no site oficial da Câmara está lá essa convocação para quem quiser se inscrever, né? Então está lá o e-mail, tudo certinho, é só entrar lá no site da Câmara de Campos, da Câmara Municipal, onde tem todas as informações a respeito disso. Para quem não sabe, o endereço é camaracampus.rj.gov.br, para aquelas pessoas que quiserem se inscrever e ter voz nessa audiência pública que foi marcada nesse primeiro momento para tratar sobre basicamente, pelo que foi dito no dia lá, seria para tratar sobre as questões de obra e transporte, seriam os assuntos debatidos nessa audiência de quarta-feira às 9 horas da manhã. Né, mas pelo menos outras 4 estão marcadas até fevereiro, encerrando então a última audiência no dia 7 de fevereiro, se não me engano, quando serão tratados então justamente os assuntos relacionados a essas OSCs, né, como a PAIA, a POI, a PAP, a própria obra de Salvador e todas as outras. Mas torcer para que antes disso haja um desfecho, né, a gente torce para que seja um consenso até entre esses grupos, mas caso
esse consenso não ocorra, né, a gente tem aí a confiança que o Ministério Público, através do seu inquérito e também a Vara da Infância e Juventude, vai entender da necessidade ou não de intervir, né? Perfeito. Rodrigo, meu caro João, obrigado por hoje, valeu, boa sorte para você, parabéns pelo trabalho, transmito um abraço lá a toda a equipe, a todos envolvidos nesse projeto sensacional e que, né, vou repetir aqui, eu falava do trem, né, que essa luz no fim do túnel, como diz a Luiz, não seja um trem, seja realmente uma luz divina aí para resolver. Tomara que ela apareça logo e que, né, os homens consigam se entender aí. Verdade. Rodrigo, obrigado. Cláudio, obrigado pelo espaço, por dar voz às nossas instituições. E para finalizar, se me permite, eu vou fazer um breve relato e fazer um convite também. Vai fazer 5 anos que eu estou na Obra do Salvador e quando eu ia fazer 1 semana de Obra do Salvador, eu atendi uma mãe que ela fez o seguinte relato para mim, né? Ela, João, o avô do meu filho faleceu por tráfico, o pai do meu filho faleceu por tráfico, os tios do meu filho estão presos e todo mundo falava para mim que o meu filho ia para o mesmo caminho deles. E meu filho está hoje concluindo o seu contrato de jovem aprendiz e está sendo efetivado na empresa. O meu filho é o primeiro da família do pai a ter a carteira assinada e a conseguir um trabalho. Então, assim, é para a gente ver a importância de fato dos trabalhos que acontecem, né, da Obra do Salvador e das demais. E eu queria convidar ao Legislativo, queria convidar a população, visite essas OSCs. Visite essas OSCs que você vai de fato ver a realidade desses atendimentos. Você vai ver a realidade desses trabalhos que de fato impactam a sociedade e o município de Campos, trazendo mais cultura, trazendo mais educação, trazendo mais esporte, lazer, trazendo mais segurança, trazendo mais vida, trazendo mais dignidade. Então quero deixar esse apelo, esse convite para a população como um todo, né? Para que de fato elas possam ir lá e ver esses trabalhos acontecendo. Pessoas que estão jogadas, desculpa a expressão, à margem da sociedade, onde muitas pessoas passam, olham, mas fingem que não estão ali, né? São essas pessoas que a Obra do Salvador, a PAI, a POP, Centro Juvenil São Pedro, lá Fabiano, vão lá, seguram nas suas mãos, levantam e falam assim, agora segue, meu filho. Então fica esse convite, esse apelo, para que a gente possa continuar, né, impactando vidas, transformando vidas e trazendo a dignidade para essas pessoas que mais precisam. Então, obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo convite. O endereço, rede social, quem quiser acompanhar, quem quiser entrar em contato, tem um telefone, quem quiser colaborar, de que forma colabora. Perfeito, então tem o nosso site obradosalvador.org.br, nosso Instagram, @obradosalvador. Segue lá a gente nas redes sociais, segue a gente no nosso site também. Você que quiser colaborar, seja com doação de material, financeira, se você é empresário, quer contratar aprendizes, pode me procurar lá, pode entrar em contato. Meu número é o 22 999 89 1620, 22 999 89 1620. Fora isso, nosso endereço é ali no Praça Ribeiro do Rosário, número 16, Parque Leopoldina, ao lado da Igreja Nossa Senhora do Rosário, em frente à Praça do Saco, como é conhecida. Né? Então, estamos lá de 8 às 18, sem pausa para almoço, esperando por vocês. Muito bom. Rodrigo, obrigado também, bom dia. Amanhã, Folha da Manhã impressa aí nas bancas bem cedo e nas casas dos assinantes também, ok? Isso aí, com o que a gente vai colher dessa reunião de hoje, às 4 horas da tarde lá no SESEC, né, com todas as instituições, e depois acompanhando a sessão na Câmara, né, e trazendo informações também sobre essa audiência que foi marcada, assim como a gente deu destaque à outra audiência que aconteceu, é nosso papel também informar que, né, dessa audiência que vai acontecer já amanhã às 9 horas da manhã na Câmara de Campos, né? Então a gente vai estar trazendo todos esses detalhes na edição da Folha, claro, também com a participação aqui do João Vitor, né, falando um pouco sobre essa preocupação da
Obra do Salvador, que não é muito diferente, né, de várias outras instituições que a gente já recebeu aqui, aquelas que a gente ainda não recebeu, inclusive também como a Fátima Castro publicou no último fim de semana nas redes sociais dela, e a gente também publicou no nosso portal Folha 1. Perfeito. Bom, tem só um detalhe aqui, tem algumas mensagens aqui, Zé Armando está postando aqui, mas ele quer saber depois, meu caro João, sobre, cadê que, nessa parceria Obra do Salvador, empresas, quais as obrigações de cada parte. Infelizmente não vai mais dar tempo, mas depois você pode entrar em contato com ele também, se ele quiser. O Zé Armando representa uma empresa grande de Cardoso, que está se instalando em Campos. Perfeito. Pode também ser parceiro lá. Aliás, deve ser parceiro. É muito grande a empresa que ele representa. Muito bom, vou anotar aqui agora. Valeu. Gente, até amanhã. Até. Cedinho, se Deus quiser. 9h10, fechamos por aqui o Folha no Ar de hoje, claro, na expectativa de que tudo seja resolvido o mais rápido possível e da melhor maneira possível. A gente volta amanhã às 7h, no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.